Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Digo inteligência aplicada à evolução porque nós estamos muito mais preocupados com o seu desempenho em termos de raciocínio, capacidade de aprendizado, cognição, tá certo? Capacidade de perceber as coisas facilmente, do que propriamente com os conteúdos aplicados. Jovem estudante, estudar é uma experiência maravilhosa. Aprender coisas novas, ler corretamente, se interagir com os estudos de uma forma desapegada, né, vamos dizer assim, porque a maioria dos jovens estuda por causa do vestibular. Parece que se não existisse vestibular, nós íamos ter uma geração de pessoas alienadas. E já temos, porque, a meu ver, o modelo de vestibular que nós temos aí, em que o jovem se atrela aos livros para poder ficar horas a fio estudando só para o vestibular, eu acredito que ele aliena, porque muitas vezes, né, o estudante passa uma maratona de 3 anos de estudo para prestar um vestibular de medicina, de direito, e depois que ele passa no vestibular, ele joga tudo aquilo fora. É como se aquilo não tivesse feito parte da vida dele. Ele estuda história, geografia, geopolítica, e aí ele começa a ter uma conduta totalmente diferenciada, tá certo? Dos padrões que ele aprendeu nesses conceitos. Ou seja, ele não desenvolve cidadania. Ele passa a viver automaticamente, né? Parece que ele vive em outro país. E os estudos que ele aprendeu é só para o vestibular. Acabou o vestibular, joga tudo isso fora e vamos começar do zero na faculdade. Infelizmente é o que está acontecendo, tá certo? Eu fico triste com isso, porque, né, o jovem tem que ler bons livros e ter essa reflexão. Machado de Assis é para você levar para a sua vida toda. Guimarães Rosa é uma literatura para você levar para a sua vida toda. Vidas secas é uma realidade que aconteceu no nosso país. E você tem que levar isso para a sua vida futura, como o futuro médico, o futuro advogado, o futuro empresário, o futuro contador, o futuro historiador, se você fosse seguir carreira nessa área. Mas parece que o jovem ele só estuda para o vestibular e joga tudo que aprendeu fora, tá certo? Bom, depois reflexão, né? Hoje nós vamos para a nossa aula de progressão geométrica, aonde nós vamos traçar, né, as principais propriedades. Eu coloquei ali propriedades no plural, mas é uma propriedade específica, tá certo? Que vai ajudar nós a resolvermos vários problemas de PG, de progressão geométrica, tá? Então segue a nota. Considerando a PG 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280. A gente sabe que essa PG tem uma razão Q igual a 2, certo? Ela está dobrando de termo a termo, de 5 vai para 10, de 10 vai para 20, 20 vai para 40, e assim sucessivamente dobrando os seus termos. Beleza. Olha só que coisa interessante. Alunos, o importante é a gente trabalhar os números e ver o que está acontecendo, tá certo? É a gente fazer um trabalho minucioso e perceber algumas sacadas que essa sequência tem. Não é só ficar fazendo continhas sem reflexão lógica. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro termo e vou multiplicar com o último termo, ó. Certo? Eu vou multiplicar esses dois termos aqui, ó. Correto? 5 vezes 1280. Quanto que vai dar? 6.400. Maravilha. Peguei o primeiro termo e estou considerando esse aqui como último. É claro que a PG é infinita, tá? A PG é infinita, mas eu estou considerando esse aqui como último. Eu estou pegando de... Quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou pegando de 1 a 9, tá? Termos ímpares e estou multiplicando o primeiro com o último. Correto? Agora, olha só esse termo aqui com esse aqui, ó. 10 vezes 640. Quanto dá? 6.400. Olha que maravilha. 6.400.
Boa, né? Vou pegar esse termo aqui de 20 e multiplicar por esse aqui. Quanto que vai dar? 6.400. Correto? E se eu pegar esse termo aqui de número 40, certo? E multiplicar por 160 também vai dar 6.400. Maravilha! Aí, ó. Olha o comportamento que uma PG tem. Lembra que nós fizemos isso na PA? Tá certo? E na PA era a soma, né? Eu somava o primeiro com o último termo, eu obtinha um valor somando o penúltimo com o segundo, o antepenúltimo com o terceiro e assim sucessivamente. Aqui é multiplicativo. Lá é progressão aritmética, então nós temos que usar o princípio aditivo dos números. Aqui é progressão geométrica, nós temos que usar o princípio multiplicativo, certo? Tudo que cresce geometricamente, princípio multiplicativo. Então, é possível, né, perceber que o 80 ao quadrado é produto dos extremos, né, que dá 6.400, mas o 80 ele está entre, né, entre os valores da nossa sequência aí, né, da nossa progressão geométrica. Ele tá, mas o 80 está em que posição? Por que ele aparece em todas as circunstâncias aqui, ó? Bom, vamos fazer uma recapitulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? 9 elementos, tá certo? 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. O 80 é o quinto elemento. 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 para a direita e 4 para a esquerda, certo? De acordo com a tela no vídeo aí. Direita, 4 para a direita e 4 para a esquerda, correto? Então, o 80 é o termo central. Não é verdade? É o termo do meio dessa sequência. Ah, Luiz Caio, então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, o 20, tá aqui, e elevar ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 40, ó, nas extremidades, porque o 80 ao quadrado é 40 vezes 160. Exatamente. Exatamente. Ah, então isso funciona com 10 também, né? 10 ao quadrado é 5 vezes 20. Exatamente. Né? São exemplos numéricos. Então a gente mostra os números para vocês entenderem as expressões matemáticas. Aí o aluno fala assim, pô, não consigo decorar aquela fórmula, não consigo memorizar. Por que não consegue memorizar? Porque a fórmula já é dada pronta. Na construção, você tem um raciocínio. Automaticamente fica muito mais difícil você esquecer, né? Levando em consideração a construção, do que se você pegar a fórmula diretamente. Então nós podemos dizer o seguinte: se eu tenho AP menos um termo, AP e AP mais um, primeiro, segundo, terceiro termo, isso implica, né? Opa, se isso aqui for igual a uma APG, né? Perdão, aqui, ó. A gente tem uma mania de apagar com a mão, né? Isso é uma mania de professor lambão, não é? É uma mania, tá? Igual uma progressão geométrica. Então, se eu falo que esses três termos estão em PG, eu posso afirmar que o termo do meio ao quadrado é o produto. Esse espaço aqui não tá legal. Vamos lá em cima, ó. Aqui em cima, ó. Correto? Aqui. Isso implica que o termo do meio ao quadrado é o produto dos outros dois extremos. Maravilha! Nossa, professor, legal, né? Legal. Então quer dizer que nós podemos fechar a fatura e ir um pouquinho mais além. Podemos dizer
Como aqui está o quadrado, eu vou escrever como a raiz quadrada de AP menos 1 vezes AP mais 1, produto da raiz quadrada dos extremos. Isso aqui chama-se média geométrica nos estudos estatísticos, né, na matemática, correto? Média geométrica. Então, eu pego, se os termos estão em progressão geométrica, eu vou pegar o termo do meio, ele é a raiz quadrada do produto entre o seu antecessor e o seu sucessor numa PG, tá certo? E então essa é a propriedade básica dos meios aritméticos de uma PG. É o termo do meio. Eu posso escrever aqui que o A2 ao quadrado é o A1 vezes o A3, né? Isso implica que o A2 é a raiz quadrada de A1 vezes A3. Ah, então se eu tiver uma PG de 15 termos, o A8, professor, é o termo do meio. Então ele ao quadrado é o A1 vezes o A15. E aí eu posso escrever que o A8 é a raiz quadrada de A1 vezes A15. Assim como é a raiz quadrada de A2 vezes A14. A3, a raiz quadrada de A3 vezes A13. A4 vezes A12 e assim sucessivamente. Maravilha, hein, professor? Nossa, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Sempre peguei as fórmulas prontas nos livros, né? Alunos, nos livros didáticos tem essas demonstrações aí, tem essa construção. É que você já quer ir direto no bolo, né? Você não quer preparar, misturar os ingredientes, levar ao forno, esperar, né? Você já quer ir direto no bolo pronto. Maravilha! Daí, então nós podemos dizer agora uma coisa legal, ó, que uma PG, uma progressão geométrica, ela nada mais é que uma função. Ela, se a gente colocar aqui, né, uma PG A2, A3, AN, certo? Igual uma PG, isso implica que ela é uma função de N para reais. Nos casos estudados nossos aqui, vamos colocar todas as PG que nós estudamos reais, reais não nulos e não negativos, tá? Ela é uma função exponencial do tipo, do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x. Verdade, Luiz Caio? B vezes a elevado a x, ó. Lembra das nossas aulas de função exponencial? B vezes a elevado a x. Ué, como, professor? Ué, ela apresenta um valor inicial. Vamos pegar aquela PG, essa PG aqui, ó. Vamos pegar essa PG aqui. Qual que é o A1? O termo geral dela. O termo geral da PG é a n é igual ao A1 vezes Q elevado a n menos 1. Não é isso? Não é? Então, vamos lá. O meu AN é igual, quem que é o A1? 5. Quem que é a minha razão? 2 elevado a n menos 1. Olhe para essa expressão e olhe para essa. Compare. Nós podemos dizer aqui, sem medo de errar, que o B é o primeiro valor, 5. Certo? O A vale 2. E o N vale... O N menos 1, né? Perdão, o N menos 1, o X, né? Vale N menos 1. O X aqui é N menos 1. Então, toda progressão geométrica é uma função exponencial do tipo B vezes A elevado a X. Tá certo? Correto? Ela pode ser escrita como uma forma de função. Assim como a PA é uma função afim, né? A gente viu, conseguiu ver aqui, que a PA é uma função afim. Só com essa leitura aqui, estudante, a gente vai resolver 2 exercícios aplicando essa propriedade.
e você vai ver que em vários exercícios de vestibulares como a FUVEST, né, na segunda fase, ele diz o seguinte: dado 3 números, x1, x2, x3, esses números estão em PG, progressão geométrica, parará. Se eles estão em progressão geométrica, você pode escrever esse formato aqui, ó. Você vai pegar o termo do meio e levar ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, geometricamente, tá bom? Então vamos aos exercícios, tá? Esse exercício serve de reflexão, né? Pra gente ter uma noção da propriedade e fechar essa aula de hoje, correto? Vamos lá. Bom, agora para fechar, né? 2 exercícios básicos não. São exercícios que o aluno ele precisa saber o que ele tem que fazer. É mais exercício de percepção do que dificuldade, porque ao saber o que você deve fazer, pronto, fica fácil. Então a linha de raciocínio é perceptiva. Sabe aquela história de saber onde dá a martelada e não a martelada em si? Pois é. O primeiro exercício diz o seguinte: prove que os números x mais 7 e x mais 14 não podem estar em progressão geométrica, não pode. Então eu tenho uma sequência aqui, ó, formada por x mais 7 e x mais 14. Ele está dizendo que não pode, essa sequência não pode estar em PG, correto? Então aí o aluno ele pode ter uma confusão, né? Ele fala, pô, tem que provar. Não é difícil provar, alunos. Para eu demonstrar alguma coisa na matemática, eu tenho que ir lá nas propriedades. Por isso que é importante escrever, por isso que é importante ler as definições, entendeu? Saber o que é uma progressão geométrica, saber as suas características, saber o comportamento. Então tudo isso que nós estamos fazendo é para esmiuçar isso aí para você. Então, por exemplo, o que me caracteriza uma PG? Certo? Eu tenho que provar que isso não é PG. Correto? Se isso fosse uma PG, o que aconteceria nessa sequência? A propriedade do meio aritmético. Você sabe que o termo do meio ao quadrado, ele deverá ser necessariamente igual ao produto dos dois extremos. Não é? Olha lá. Vamos usar a propriedade. Aí, ó. Quadrado do meio é o produto dos dois extremos. Eu tenho que desenvolver isso aqui, desenvolver e chegar numa igualdade, chegar que duas coisas são iguais. Correto? Se eu chegar em que não são iguais, eu chego numa contradição. Então isso aqui não é progressão geométrica. Correto? Então eu parto do princípio que ela é uma progressão geométrica e aplico a propriedade. Eu vou chegar numa contradição. Então vamos lá. Desenvolvendo isso aqui, nós não vamos desenvolver. Já vou colocar direto, tá? Se você tem dificuldade, treina, coloca um do lado do outro, x mais 7 vezes x mais 7, aplica as distributivas e desenvolve. Esse quadrado dá essa expressão. Aqui, só aplicar distributivo, vou ter x ao quadrado mais 14x. Pronto, eu já tenho uma contradição, ó. Ó, a cara disso aqui, ó. Olha a cara disso. Isso aqui é igual a isso? Claro que não, ó. Ó, cancela aquilo que eles têm de iguais. O que sobra? 49 igual a zero, né? Porque aqui foi cancelado tudo. 49 é igual a zero, alunos? Não necessariamente, né? Então eu cheguei numa contradição. Eu chego que isso aqui não é uma PG. Aí, por que eu estou dando esse exercício, estudante do ensino médio? Pelo seguinte, é um exercício simples, rápido de fazer, rápido de provar. Talvez você leia escrito ali, prove tal coisa. Na segunda fase da Unicamp já vi exercícios pedindo demonstrações, né? Baseado nos conceitos matemáticos de algumas situações. E o aluno ele não sabe fazer porque ele não consegue ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Né? O cara fala, pô, mano, eu tenho que provar que eu tenho que substituir o x por 2, por 0 e verificar? Não necessariamente. Entendeu? Porque o x ele pode ser infinitos números. Você vai ficar testando o dia inteiro. Né? Então aplica a propriedade, aplica. O que caracteriza a PG? O que faz isso aqui ser uma PG? O quadrado do termo do meio ou o produto dos outros dois. Isso é PG. Né? Se isso não acontecer, não é PG. Entenderam, alunos? Ó outro exercício, ó. Dados os números 1, 3 e 4, nesta ordem, determinar o número que deve somar a cada um deles, né, perdão, para que se tenha uma PG, uma progressão geométrica. Vamos de novo.
Dados os números 1, 3 e 4, nesta ordem, determinar o número que deva somar a cada um deles para que se tenha uma PG. Então eu tenho o número 1, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4. Eu dei essa distância aqui, ó, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Existe um número que eu vou somar igual. Por exemplo, vamos supor que seja o 5. Eu vou somar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Isso vai se transformar numa PG. Olhando para esse caso, dá a entender que você tem que ficar testando. Matemática não é truque, não é charada, não é teste, não é para você ficar, você entendeu, manipulando as coisas. Você tem que aplicar conceitos. Aplicou conceitos, você chega no resultado. Não é verdade? Então, o que você tem que pensar? Ó, eu tenho um número que eu tenho que somar cada um deles para ter PG. Então, eu vou somar um valor X. Na matemática, quando eu não sei nada, eu adoto uma variável. Então, eu adotei X a cada um deles para isso aqui ser uma PG. Pronto. Ô, professor, mas ele está pedindo o valor do número. É 5, é 6, é 10, é 20, é 30. Agora eu vou aplicar o conceito. Isso é uma PG, certo? Então, significa que o termo do meio ao quadrado tem que ser igual ao produto dos outros dois. Aí, ó, o conceito aí, ó, matemático. Entendeu? Quando você tiver uma expressão assim num exercício e ele falar que estão em PG, você tem que adotar a propriedade, ó. Nós só estamos fazendo uso exclusivo da propriedade por progressão geométrica, nada mais. E aí eu vou desenvolver, ó. Aqui vai me dar 9, 6x mais x ao quadrado. Aplicando a distributiva, ó. 4 mais x aqui, mais 4x mais x ao quadrado. Olha a igualdade, ó. X ao quadrado com x ao quadrado sai. Então eu fico com 9 mais 6x, algebrismo, hein? É igual a 4 mais, opa, álgebra quebrando, 5x, correto? Passa para lá, passa para cá. 6x menos 5x é igual a 4 menos 9. X é igual a menos 5. Menos 5 é o número que eu tenho que somar para ter uma PG ali. Será, professor? Vamos ver se dá PG se eu somar o menos 5? Vamos ver. Aqui, ó. 1 menos 5, menos 4. 3 com menos 5, menos 2. 4 com menos 5, menos 1. Qual é a razão dessa PG? Meio, né? Meio vezes menos 4 dá menos 2, meio vezes menos 2 dá menos 1, e assim sucessivamente, razão meio. Olha, se a razão fosse negativa aqui, ó, multiplicar por menos 4 daria mais 2, hein? Cuidado, hein? A gente não tem exemplos nos livros de razões de progressão geométrica com razão negativa, né? Lá a definição é que a razão tem que ser maior que 0, é maior que 1, ela é crescente, lembra? Maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente, é isso. Correto? Senão fica uma sequência alternada, mais, menos, isso não é PG, tá bom? Ok? Entenderam? Então, alunos, abraços, né? Para vocês. Pega os exercícios que tem nos livros didáticos convencionais do ensino médio e treina essa propriedade. Lá tem vários exercícios, né? Com exercícios mais ou menos desse tipo aqui para você descobrir o valor de x e montar a PG. E a próxima aula nós vamos vir, né, com soma de termos da progressão geométrica. E depois, para finalizar, entramos com a lista de 7 exercícios de progressão geométrica, progressão aritmétrica e geométrica misturada aí como aula de revisão. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!